Boa noite, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Vamos iniciar mais um vídeo nos conceitos voltados a perspectivas androgônicas, cosmogônicas ou mesogônicas e as perspectivas teogônicas. Para esse próximo vídeo que eu queria passar para vocês é a questão do retorno à essência divina, tá? Mas antes disso, você que está chegando agora, assine o nosso canal, ative o sininho, curta, não curta, mas se mexa, saia da inércia, esse que eu sempre costumo dizer, para a gente conseguir realizar as coisas que necessitamos, precisamos sair da inércia, tá? E para isso, precisamos nos mexer, precisamos nos movimentar, que só movimentando nós teremos sucesso nas nossas ações. Erraremos? Sim, mas estamos nos movimentando, certo? Então, para tratar desse assunto, o retorno à essência divina, o que quer dizer o retorno à essência divina? É aquela relação em que nós, mesmo não lembramos disso, nós entendemos a partir de um certo momento que nós precisamos retornar ao mundo espiritual. Pois bem, como retornaremos ao mundo espiritual? Após o nosso desencarne. Tá. Então, beleza, então vamos viver a vida material, vamos viver a vida física. Aí sim, depois retornaremos ao mundo espiritual, aí pensaremos nessa situação. Não é bem assim. Quem tem esse tipo de pensamento está preso, envolto na perspectiva androgônica, que é a perspectiva material, a perspectiva física da situação, certo? Estando preso nessa perspectiva, a pessoa não tem ideia ou não quer ter ideia de que somos também espíritos e não somente matéria, tá? Nós somos formados de matéria, nós temos um corpo físico bem evidente, porém, quem nos comanda são duas principais forças das quais nós temos que nos dar conta que possuímos. Primeiramente, a nossa mente, com o nosso consciente e subconsciente, e segundo, o nosso espírito, os nossos corpos espirituais, tá? Que para quem já me ouviu e quem assistiu alguns vídeos sabem, quando nós falamos de corpos espirituais, nós falamos de 7 corpos, exceto a matéria, 6 corpos espirituais, tá? Mental superior, mental inferior, astral superior, e assim vai. São 7 corpos. E dos 6 são voltados à espiritualidade. Então precisamos entender isso. Então o retorno à essência divina, ele está na perspectiva androgônica ligado a somente o mundo material. Aquela pessoa que só está no mundo material. Pois bem, quando nós partimos para a perspectiva cosmogônica ou mesogônica, nós começamos a ter um certo grau de compreensão que também somos espíritos. E como nós começamos a ter esse certo grau de compreensão? Tá? Primeiro, a religiosidade ajuda muito nessa compreensão. Na religiosidade nós vamos entender que algumas religiões falam da vida eterna. A vida eterna de quem? Do nosso corpo? Não, do nosso espírito. Outras religiões falam do processo kármico e reencarnações, que é o nosso contexto, tá? Então nós vamos ter esse entendimento, mesmo que seja básico, mesmo que seja pouco, mas de que existe a vida espiritual junto, entrelaçada a essa nossa vida material. Então nessa perspectiva cosmogônica tem esse entendimento, porém muitos se perdem nessa transição desse entendimento. Por quê?
Porque a vida material, ela traz para algumas pessoas algumas comodidades, alguns benefícios. Então a pessoa começa a entender que mesmo existindo uma vida espiritual, a vida material é satisfatória por bens, por dinheiro, por diversos fatores materiais que tornam a vida interessante. Viagens, passeios, tudo isso dá para ser feito de uma forma mais espiritual. Mas muita gente se perde nesse contexto, então ela fica vagando entre a perspectiva cosmogônica e a perspectiva androgônica. E para isso, nós, umbandistas, nós espiritualistas, precisamos entender que o retorno à essência divina está intimamente ligado à espiritualidade e não à materialidade. É muito complexo essa situação quando nós tratamos de materialidade e espiritualidade, pois nós estamos num mundo material vivendo espiritualmente. Então isso torna uma complexidade um pouco grande. E o que nos torna espiritualizados no mundo material? Qual é o alimento do espírito? Bom, para quem ainda não ouviu ou para quem ainda tem alguma dúvida, o alimento do espírito, existem basicamente 2 alimentos do espírito. Lembra que a gente sempre fala de pensar, sentir e agir? Pois bem, então, nesse contexto de pensar, sentir e agir do tríplice caminho, quais são os alimentos do espírito? Fica fácil. Conhecimento, sabedoria, pensar, e amor, sentir. O agir é relacionado a esses 2 alimentos. Então, quando a gente realmente entra na perspectiva teogônica do retorno à essência divina, a gente começa a entender que o nosso pensar e o nosso sentir atua profundamente no nosso agir. E sendo assim, nós teremos situações que nós devemos pensar claramente, sentir claramente para agir com clareza. Qual a clareza? A clareza da verticalização, que eu sempre falo, verticalizar. Dar pensamentos, sentimentos e ações voltadas ao sagrado. Devemos ser santos? Nem que tentarmos não vamos conseguir, pois vamos ter nossos defeitos, vamos ter nossos desencontros carnais, mas é isso o retorno à essência divina. Pensar, sentir e agir. Alimentar a alma, alimentar o espírito com amor, sabedoria e conhecimento. Então, o retorno à essência divina resume-se nessas 3 perspectivas, nessas 3 questões. E para isso nós fechamos aí mais esse vídeo. Vamos vir com um vídeo agora, posteriormente, para tratar de um assunto relacionado a esse retorno à essência divina, de posturas que devemos ter no mundo físico. Vamos lá. Até o próximo.